Paz e bem, meus amigos e minhas amigas, que o Senhor abençoe a sua vida abundantemente, que a graça do Eterno em seu Filho Jesus esteja pairando sobre você e que a graça, essa graça superabundante que veio a partir da morte do Cristo, esteja ardendo em seu coração, em fé e em amor. Deus te abençoe. Eu sou o Léo Lima, aqui do canal Querux, o seu canal de reflexão cristã. Sem mais delongas, eu quero dar continuidade à nossa reflexão da proposta que nós estamos trazendo sobre reflexões diárias relacionadas aos 10 mandamentos, né? Ou as 10 palavras de Deus, para que possamos compreender um pouco mais dessas ricas informações, desse rico ensino que o Senhor nos passou lá no início das eras e que hoje ainda é muito mais importante, creio eu, porque à medida que o homem vai evoluindo, mais é importante olharmos para as riquezas do nosso Deus que Ele tem nos deixado ao longo de nossa existência. Que o Senhor nos abençoe e eu gostaria que venhamos a refletir sobre essas palavras, essas recomendações, os ensinos de Deus, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3. Diz assim a Santa Escritura do Senhor: Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra, nem na água debaixo da linha da costa. Você não deve se curvar a elas, nem lhes servir, pois eu sou o Deus, o Eterno, o seu Deus, um Deus zeloso. Eu castigo os filhos pelas iniquidades dos pais até a 3ª geração, mas também ajo de benignidade, demonstro graça até a 1000ª geração daqueles que me amam e seguem os meus mandamentos. Aqui na minha tradução está dizendo assim: aqueles que obedecem às minhas mitzvot. A palavra mitzvah do original grego quer dizer diretriz, mandamento. Mitzvot é um termo no plural, né? Meus mandamentos, aqueles que obedecem às minhas mitzvot. O que o Deus Todo-Poderoso está nos ensinando com a sua palavra para nós hoje? Nós notamos que ele, no primeiro versículo, né, nas primeiras palavras, na primeira palavra, ele se apresenta ao seu povo. Povo que havia saído dos 400 anos de escravidão, de sofrimento no Egito, um país, uma nação opressora ao povo de Deus, que chegou lá com a perspectiva de criar uma nova vida após os 7 anos de fome. Com a ajuda de Deus, né, e por intermédio de José, o povo encontrou alento, encontrou refúgio, encontrou alimento e ali construíram a sua vida. José morreu, os anos passaram, o povo foi se multiplicando pela graça de Deus. Porém, ao passar do tempo, o povo foi esquecendo o Deus de José, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. A lembrança, aquele conceito do Deus eterno, ainda era muito forte em alguns grupos daquele lugar. De modo que a própria palavra diz, em Êxodo capítulo 6, falando que Deus ouviu a oração do seu povo.
E por isso ele agiu para que ele fosse liberto da escravidão. Ali algumas pessoas ainda estavam clamando a Deus para que ele os livrasse dos tormentos da escravidão. E Deus ouviu a oração. Esse é o primeiro ensinamento. Deus ouve a oração do crente fiel. Deus sempre ouvirá a oração do crente fiel. Sempre ouvirá. A própria Escritura diz: pedireis tudo o que quiseres e vos serás feito. Mas tome cuidado, que Tiago ele vem dando uma recomendação em relação a isso. Pedis, mas não peçam mal. Porque dependendo do que você pedir, pode ser somente para inflar o seu ego, ser gasto com seus deleites. Então saiba pedir. Mas Deus ouve a oração. E dando continuidade aqui, Deus, na segunda palavra, ele já vem com recomendações. E a primeira delas é essa: não tenham outros deuses além de mim. Deus não está validando a existência de deuses além dele. O povo judeu passou 400 anos aprisionados num país, numa nação onde deuses e deusas era algo muito comum. Era um deus ou uma deusa para cada sentido da vida para aquele povo. Isso não é comum hoje em dia. Algumas religiões também ainda permeiam dentro dessa narrativa de cada Deus para cada coisa. Mas o Deus eterno, Deus Criador, é o único Deus. É o Deus verdadeiro. É o Deus da existência de todas as coisas. É o Deus da existência da sua vida. Você existe porque Ele quis que você existisse. Ele te deu a oportunidade para que você o conhecesse, para que você fosse resgatado por Jesus Cristo mediante a sua morte na cruz do Calvário. Ele te concedeu a vida como oportunidade de viver para a eternidade. E ele vai trazendo essa perspectiva sobre a adoração, porque ele é o único digno de adoração, e não deuses feitos de madeira, deuses feitos de barro, deuses feitos de argila, e nem representações dos que estão acima do céu, de pássaros, ou embaixo da terra, os peixes, ou os que caminham sobre a terra. Todas essas representações fazem parte da criação de Deus, porque Deus fez todas as coisas. Mas o coração do homem é uma caixinha de ídolos. Às vezes os ídolos são coisas mínimas que nós não percebemos. Nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, dinheiro. O que tem sido seu ídolo e que tem te afastado de Deus? Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre a questão dos ídolos que nós acumulamos ao longo da nossa existência, e eu tenho percebido que alguns ídolos são realmente residem nessa caixinha que nós temos. E é por isso que devemos lutar contra esses ídolos com a palavra de Deus. É a palavra que nos ajuda a nos libertar desses ídolos. E é por isso que Deus ele faz essa recomendação. Ele não invalida a existência de outros deuses, mas os ídolos que nós, com tanta facilidade, temos o hábito de acumular em nosso coração. E esses ídolos acabam tomando o lugar de Deus em nossa vida.
nos afastando de Deus. Esses ídolos acabam nos impedindo de orar, que é um modo de conversar com Deus, expor a Ele nossas dificuldades, expor a Ele os nossos desejos. Esses ídolos muitas vezes nos afastam da plenitude da graça aqui. Porque Ele mesmo disse aqui, aqueles que me amam e seguem meus mandamentos são aqueles que agraciados. Serão pessoas agraciadas até a 1000ª geração. Então a graça, a suprema graça, também pode ser sentida aqui, além da grandiosa graça que é de estar com o Senhor na eternidade, junto com o seu Filho, aquele que foi pendurado na cruz do madeiro, para que nós hoje pudéssemos obter essa graça. E não para por aí. O que nós podemos aprender com isso? As práticas espirituais que a palavra de Deus nos recomenda, que é o jejum, a oração, a prática de exercitar a fé. Exercitar a fé é algo maravilhoso e pouco se ouve falar sobre isso. O exercício da fé. A oração é o exercício da fé. Quando você ora por uma pessoa que está acamada, quando você ora por um vizinho que está passando por uma dificuldade financeira, por um irmão que está desempregado, ou até mesmo por você que esteja passando por uma situação adversa, isso é exercício da fé, porque você está colocando para Deus que você confia nele, de que ele é a única solução para aquela situação, para aquele problema. Você não confia na força do seu braço, você não confia na perspectiva da força de ninguém, você não confia no governo, você não confia nas entidades carentes, nas ONGs, você não confia em ninguém, você confia em Deus. E você encontra força, você encontra alento, você encontra um braço amigo na sua comunidade de fé. Você encontra refúgio em Deus. Mas há pessoas que são instrumentos de Deus para nos acompanhar nesta caminhada. Isso é o que nós aprendemos quando ele diz: aqueles que me amam são aqueles que seguem os meus mandamentos. Mas antes disso, ele faz uma outra recomendação. Eu aborreço a todos aqueles que me odeiam. E quem são os que me odeiam? Será que Deus está falando para as pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus? Não. Não somente. Ele também está falando para aquelas pessoas que um dia caminharam, que um dia fizeram parte do povo de Israel, do seu povo, mas que de alguma forma os espinhos vieram a sufocar a fé. Isso nós bem sabemos que o próprio Jesus nos ensina em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse versículo te lembra alguma coisa? Jesus disse essas palavras há 36 gerações depois que Deus menciona essas mesmas palavras. Jesus, ele menciona que aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que faz a vontade do meu Pai. E Deus aqui diz aqueles que obedecem as minhas mitzvot, os meus mandamentos. Agradar a Deus, servir a Deus, é seguir os seus mandamentos. Agradar a Deus e servir a Deus é servir o próximo, aquele que está ao seu lado. Agradar a Deus
e servir a Deus é fazer parte de uma comunidade de fé, uma comunidade onde a palavra de Deus é pregada e ensinada, uma comunidade onde o pastor não está preocupado com seus ganhos, mas com a sua alma, uma comunidade em que pessoas são capacitadas para caminhar contigo, ser seu mentor ou sua mentora. Então, isso é fazer a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma ótima semana. Paz e bem. Até lá.